Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eric e trago para vocês mais uma Gota Fraterna. E hoje a gente vai refletir e conversar um pouquinho em cima do capítulo 107 do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. O capítulo 107 ele tem como título Piedade. E ele começa com um trechinho da primeira carta de Paulo a Timóteo, que está lá no capítulo 6, versículo 6. E diz o seguinte: mas é grande ganho a piedade com contentamento. E aí vem as considerações de Emmanuel, né, no texto, mostrando pra gente elementos contraditórios para nos falar a respeito da piedade. E o texto diz o seguinte: fala-se muito de piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas esse homem é um viciado. Atenderei, entretanto essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo esse irmão é um ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se dizem cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e de mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilaceras, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca, ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança réptos hostis. Sacia a fome dos viajadores de experiência com pães recheados de fel, de maldade. A verdadeira piedade, a sacada, Emmanuel é demais. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor e não perde tempo na identificação do mal. Ele vai, ele ajuda, auxilia, faz e vai embora. Ele não perde tempo identificando o mal. Interessa-se excessivamente no bem para decurar-se dele em troca de ninharia e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar os germes, cultivar os rebentos e espera a frutificação. Paulo nos diz que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma e, em verdade, não sabemos de outra forma, de outra maneira, que nos possa trazer prosperidade ao coração. Então vamos lá. Piedade. Piedade vem da palavra grega pio. Pio significa aquele ser, aquele cristão devoto e cumpridor das práticas exteriorizadas, religiosamente falando. Nada muito ali no aspecto do sentimento, né? Aquela internalização do sentimento no coração. E por que essa informação é importante? Porque a gente precisa romper essa barreira, porque assim, lá no período de Jesus, eu vou usar como exemplo, esse era o único conceito de piedade. As pessoas elas estavam muito preocupadas em que a sociedade como um todo a visse como um ser piedoso, né? Mas nada muito dentro do coração dele. Ele fazia para mostrar aos outros, mas ele não sentia, aquele sentimento dele ainda era muito pequenininho para a ajuda com os outros. Então a gente sabe que isso não cabe mais hoje para nós, né? A gente fica meio que desviado do legítimo significado da palavra piedade, tá bom? Então, piedade, ela é sinônimo de compaixão. É um compromisso íntimo da lei divina que pressupõe misericórdia, que pressupõe a indulgência, o amor,
Não estamos aqui, eu não estou aqui dizendo que as práticas exteriores não têm sua validade. Tem sua validade na ajuda financeira, na ajuda material, tem a sua validade. Porém, a gente precisa agregar virtudes ao significado e à ação da piedade para conosco, dentro do nosso coração. Então, é o que Emmanuel nos diz aqui. Ganho mesmo para o espírito é quando a gente cultiva a piedade com alegria, com contentamento, com gratidão. Quando renovamos o nosso sentimento e comungamos, né, ali com o nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia e maior exemplificador da piedade sem exigência. Entendeu? Então, assim, Emmanuel, ele nos chama a atenção desse aspecto da piedade sem aquele sentimento de fardo, de melancolia, de azedume. É fazer com alegria, né? Então, ele fala assim, ele chama a atenção desse aspecto exterior da piedade que a gente ainda vivencia, em que a compaixão, que a nossa compaixão, ela ainda está amarrada, ela ainda está atrelada a um aspecto negativo de uma situação, de uma pessoa, de uma circunstância qualquer. Então a gente ajuda mais, eu vou fazer mais, entendeu? Então é isso que ele nos convida a refletir, que nem está aqui, por exemplo, no texto. Ajudo, mas esse homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Sempre tem uma palavrinha mas, entretanto, no meio da frase, e a gente fica preso nessas palavrinhas. A gente não ajuda e esquece o resto. Como se a piedade fosse uma obrigação a cumprir, porque lá no Evangelho, o Evangelho nos convida a sermos, por exemplo, compassivos, mas a gente não se sente verdadeiramente feliz, alegre em servir, em ajudar, a sermos piedosos verdadeiramente. Então, não enxergamos aspectos positivos nos nossos irmãos, apenas os aspectos negativos. E a gente ainda faz questão de realçar e apontar o dedo, não é? É verdade. Por quê? Porque tudo isso a gente ainda não encontrou a verdadeira alegria em servir. Gente, não é obrigação, piedade não é obrigação, ajudar não é obrigação, não é fazer algo de bom, fazer o bem e depois ficar despejando no outro um montão de exigências, de reclamações, de ponderações, apontando apenas os equívocos, como diria minha mãe, ajuda e depois fica espezinhando, não é assim. Não é que a piedade não saiba das imperfeições do outro, ela sabe. Porém, o piedoso verdadeiro, ele não fica preso a essas imperfeições. Ele analisa essas imperfeições da melhor maneira possível, trabalha positivamente, porque serve para ele entender como que ele vai poder ajudar melhor o outro e vai embora. Ele tira esse mas, entretanto, da frase, ajudo, mas, entendeu? Ele tira. Ele vai embora, ele faz o que tem que fazer com sentimento, com o coração e pronto. Bora para a próxima ação. Mas o que acontece com a gente muitas vezes? Ajudo, mas, e a gente para no mas. Esse é o grande problema. É isso que ele chama a atenção. Que o piedoso verdadeiro não fica preso às imperfeições. Tá? Por que ele não fica preso às imperfeições? Porque ele não tem essa tarefa julgatória. Ele não precisa julgar o outro. O outro já está numa situação de vulnerabilidade tão grande que ele não precisa apontar o dedo, ele não precisa chamar atenção. Ele vai lá e faz o que tem que fazer. E aí, não tendo essa tarefa julgatória, ele não traz, consequentemente, o quê? A humilhação e também não traz o constrangimento. Ou seja, são aqueles piedosos que se sensibilizam verdadeiramente na ação e esquece o que vem depois do mas.
né? Porque vale lembrar o seguinte, que para destacar as imperfeições dos outros, a gente já sabe, né? Temos lá Jesus conhece nós profundamente, conhece as nossas imperfeições perfeitamente, não cabe a mim julgar o outro, ficar chamando a atenção das imperfeições do outro. Jesus já sabe disso. O que Jesus quer da gente, que o nosso mestre espera de nós, é a ação, é que a gente faça. Né? É como se num diálogo a gente estivesse ali com Jesus, tal, e aí você vem trazendo para ele, eu fui lá, sabe? Então, Jesus, eu fui lá, a situação não tá legal, não tá boa, porque, isso. Ele vai olhar para mim e vai falar, tá bom, minha filha, isso aí eu já conheço, isso aí eu já sei. O que você vai fazer? Como é que você vai ajudar? Entendeu? Então, assim, não dá para ser piedoso sem compaixão, não dá para termos uma fala doce, macia, bonita, branda, da boca para fora, se na hora da realização não houver essa doçura dentro do coração, porque vai ser uma baita contradição, né? Então, nos faz refletir aqui quantas vezes verdadeiramente, com sentimento, tá? Ajudamos e estendemos a mão para os nossos irmãos, sem aguardarmos nada, absolutamente nada em troca. Porque foi o que a Emmanuel falou lá, né? É quase uma subservência você ajudar e esperar alguma coisa em troca. A gente espera um aplauso, um reconhecimento, uma citação, porque a gente ainda tem orgulho e vaidade dentro do nosso coração. E aí a gente acaba se distanciando do propósito do evangelho. Então, gente, que a gente possa se distanciar dessa piedade apenas exteriorizada, que é torta, que é amarga, que não nos traz nada de positivo nem a nós, nem aos nossos irmãos, e que possamos exercitar cada vez mais a compaixão, o amor, a indulgência, sem imposição, sem exigência, sem premissa, sem qualquer tipo de reivindicação. Jesus é nosso maior modelo, é o nosso guia e não exige absolutamente nada de nós e conhece a nós profundamente, né? E para afastar cada vez mais os nossos mas, quando formos praticantes verdadeiras da piedade, sermos verdadeiramente piedosos, volta lá no capítulo 79 do Pão Nosso, que tem como título Mas e os discípulos. Aí você pega as lições do capítulo 79, junta com essas lições do capítulo 107 e temos ali bons frutos, tá bom? Obrigada pela companhia mais uma vez. Até a próxima. Tchau!